Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós. Eu lhes convido a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1 em adiante. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Pai amado, lhe agradeço nessa noite pela graça derramada. Antes de iniciar essa palavra, o Senhor tem me dado essa palavra e eu lhe agradeço porque eu creio que ela vai cair no dia certo, no momento certo e na situação certa para assim resgatar e dar entendimento a essa vida que vem a teu poço, cujo Senhor haverá de dar a beber para essa vida. E eu louvo o Senhor e eu agradeço, Espírito Santo, por sua presença aqui, pois usa os meus lábios para abençoar essa família e essa vida que vem para buscar água, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. 1 Samuel 20, capítulo 1 em adiante. Nós vamos falar hoje, em continuidade no estudo de Samuel, sobre as consequências de um Davi que agrada os olhos de Deus e que também desagrade os olhos daqueles que não querem andar com Deus. O início de uma grande perseguição de um justo. Davi era um justo que tinha promessa, e grandes promessas. Promessa de ser um rei, cujo Davi foi ungido pelo profeta Samuel, mas até que se cumpra a promessa, existe um tempo. E Davi foi perseguido injustamente pelo rei da sua época, o rei Saul, um rei que se tornou duro, um rei que se tornou injusto, um rei que se tornou ciumento. E aos olhos desse rei, Davi, ele se tornou uma grande ameaça. Por quê? Porque aos olhos de todo Israel, por onde Davi andava e tudo aquilo que Davi fazia, pois era bem sucedido. E isso provocou ciúme aos olhos de Saul. Então nós vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus. Depois Davi fugiu de Naiote, em Ramá. Foi falar com Jonatas, que lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Detalhe, Jonatas era o filho de Saul. E Jonatas era o melhor amigo de Davi. Um homem cujo Davi podia confiar. Como é importante ter um amigo no qual nós podemos confiar. E Davi se abre a Jonatas e continua dizendo: qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso, para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Olha isso. Davi se abre e diz assim: Jonatas, meu amigo, eu estou a um passo da morte. E Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Bom, vamos falar sobre essa passagem.
Davi estava sendo realmente perseguido por Saul. De qualquer maneira, Saul preparava situações apropriadas para assim matar o futuro rei. Ele se sentia ameaçado. E, obviamente, Davi lembrou do seu melhor amigo, porque ambos, no passado, tinham feito uma aliança. E não existe aliança, meus amados, sem compromisso em manter essa aliança. E no caso dessa aliança, havia uma aliança de amizade, de nobreza entre duas pessoas que realmente se amavam. Se amavam, a Bíblia diz, mais que o irmão. Ou seja, havia um vínculo de amizade cujo o Senhor estava no centro dessa aliança. Mas algo aqui chama minha atenção, meus amados. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque o Senhor irá usar os meus lábios para falar com muitas pessoas aqui. O que chama minha atenção é o fato de Davi procurar Jonatas para pedir conselho e, além disso, para se abrir acerca de uma urgência de vida. Davi estava se sentindo muito, mas muito pressionado, ao ponto de Davi dizer: Jonatas, meu amigo, eu estou a um passo da morte. Sabe o que é um passo da morte? É muito perto. É muito perto. Nós estamos falando que Saul, o rei de Israel, não estava sozinho. Ele estava comandando um exército inteiro de soldados. Ou seja, Davi, um contra todos. Um contra um exército. E o que ficou em relação àquilo que estava dentro das capacidades de Davi é recorrer ao seu amigo, o filho do próprio rei, que tinha uma aliança com o próprio Davi. E olha o que Davi diz ao seu amigo: eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Bom, pois há pessoas nessa noite cujo Senhor atraiu por intermédio desse compromisso que nós temos às terça-feiras e sábado. Há pessoas que Deus atraiu aqui que podem se sentir a um passo da morte, que certamente se sentem assim. O que eu posso dizer para elas? O que eu posso dizer para essas pessoas? Conforme aquilo que nós lemos por parte de Davi, em Davi procurar Jonatas, pois eu vos digo, de maneira emergencial para essas vidas, não guarda isso para você e não acumule angústias se isolando de tudo e se isolando de todos. Porque se Davi não procura Jonatas para se abrir, certamente a morte poderá lhe alcançar. Quantas pessoas que estão a um passo da morte morrem e já não tem mais soluções para essas vidas. Por quê? Porque não procuraram um Jonatas antes que a morte os alcance. Por acaso eu estou falando com algumas pessoas aqui? Mais uma vez, Davi sabia para quem se abrir. Davi sabia que havia alguém no qual ele poderia se abrir. Há certas coisas que não podemos abrir com qualquer. E isso é verdade, porque são coisas que retratam situações
muito íntimas e inclusive delicadas a falar. São coisas muito pessoal. Mas eu vos digo hoje, são necessárias a confessar e a falar, não com qualquer pessoa, mas com uma pessoa cujo é direcionado por Deus, para que você a procure a fim de conversar com essa vida que inclusive terá condição de salvar a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Você está entendendo? Espero que sim. Mas se Davi não falar para Jonatas o que precisava falar, certamente Davi poderia morrer. Olha como é importante falar. Quando é tempo de falar. Pois há pessoas que nunca tiveram oportunidade de se abrir com ninguém. Pastor Cris, eu nunca tive oportunidade de me abrir com ninguém. E essas pessoas, na verdade, elas são tão ariscas pelo fato delas não acreditar no homem que preferem guardar segredos que, inclusive, os corroem por dentro. Porque há segredos que, por não serem falados e compartilharem com Jonatas, com pessoas especiais, essas pessoas, elas passam a se corroer por dentro. Por isso que nós vemos pessoas amarguradas, traumatizadas e que carregam, inclusive, carregam traumas que faz com que seus filhos, seu próprio esposo, seus parentes, seus amigos passam a colher atitudes suas que não são favoráveis, que não são boas, mas porque lhe faltou justamente encontrar esse Jonatas que poderia ter a chave do seu problema, da sua salvação. E hoje o Senhor está lhe dando essa chance. Pois Davi estava a um passo da morte, assim diz a palavra do Senhor. E por acaso aqui, aqueles que estão nos vendo nessa noite, alguém consegue se ver nesse trecho? Quantos casos de pessoas que foram abusadas, mulheres na sua infância, homens quando foram crianças, abusados ou estrupada na sua infância, pois tiveram que conviver com o medo de se abrir. Já tivemos casos na Online World Church de pessoas que inclusive foram ameaçados se falarem, essas pessoas adultas, quando foram crianças, mas foram abusados por adultos e durante anos tiveram que conviver com o silêncio, porque tiveram medo das consequências dessas pessoas. A quem se abria? A quem se abria? A parentes. E quais seriam as consequências de tudo isso? Outras pessoas carregam ações passadas e não confessados que podem até mesmo serem motivo de prisão, ou seja, pessoas que cometeram ações gravíssimas. E elas pensam, se eu me abro para uma pessoa, certamente eu sei que eu posso ir para a prisão. Mas pelo medo das consequências e pela desconfiança de todos, pois essa pessoa, ela não consegue obter de Deus a paz,
Ou seja, é uma pessoa sem a paz. E mesmo que ela procure paz na palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus, pois há uma legalidade que Satanás a aprisiona pela falta da confissão. Pela falta da confissão. Então, essa pessoa, ela não consegue obter de Deus a própria paz, porque dentro dela, Satanás a aprisiona. Mas muitas dessas pessoas hoje certamente gostariam voltar no passado para se redimir. Mas o que foi feito, foi feito. Qual seria a cura para essas pessoas? Ela teria o direito de se redimir? Certamente sim. Com certeza sim, meus amados. Pela confissão. Outras pessoas carregam culpa. Eles carregam culpa uma vida toda dentro de si, porque a mulher traiu seu esposo e jamais o confessou. Muitos fatores estão em jogo. Ou seja, o que pensaram os filhos? E o medo dos outros saberem. Por acaso isso não trairia escândalo? Se abrir com a pessoa certa, meus amados, eu lhes falo, é imprescindível. Pois a Bíblia, meus amados, ela ensina sobre confissão. Como nos ensinamos na Online World Church sobre confissão. E também a Bíblia, ela revela o papel preponderante de uma aliança. Com quem você tem que confessar seus pecados? Com Jonatas. Com aquele cujo tem a maturidade e o amor por parte de Deus. E saibam que desabafar com alguém que lhe ama e quer seu bem, pois jamais trairá desgraça sobre sua vida. Porque quem lhe ama, pois certamente manifestará seu amor protegendo-o. E isso foi o caso de Davi e de Jonatas. Jonatas, ele quis proteger Davi. E Davi sabia que em Jonatas encontrava uma proteção. Como é bonito, meus amados. Isso é o papel da igreja. Jonatas, ele não era fofoqueiro. Porque Jonatas poderia falar para seu pai Saul. Mas Jonatas guardava os seus segredos. Guardava a intimidade, a amizade, aquilo que o Senhor tinha gerado entre ambos, entre ele e seu melhor amigo. Era uma pessoa certamente de muita confiança e seu caráter foi colocado à prova inúmeras vezes. Quantas pessoas cometeram atos gravíssimos na lei dos homens? E quantos já se abriram conosco? Pois o nosso papel, meus amados, não foi de expor essa vida, mas se restaurar essas pessoas. Deus, meus amados, Ele dá oportunidade a muitos de encontrar um Jonatas que está pronto para lhe ouvir e se compadecer de você. Mas, eu digo mais, será que Jonatas encontrará em você sinceridade e desejo de se redimir? Será que deixarás Jonatas lhe ajudar e usarás apenas Jonatas, ou usarás apenas Jonatas para desabafar? Porque tem pessoas que
procuram Jonatas apenas para desabafar. Mas no fundo, não espera as palavras e não aguarda, não atentem às palavras de Jonatas, que pode lhe salvar. Mas querem apenas desabafar. Desabafar. É importante desabafar. Mas mais importante ainda, ouvir aquilo que Jonatas tem para dizer, para lhe salvar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Há quem desabafam tudo, mas quando é hora de ouvir o conselho, pois essa pessoa permanece no seu próprio erro, porque não quer entender que a solução da sua mudança está no homem que lhe orientará pela Bíblia. Aleluia! E há outras pessoas que ficam caladas. Olha isso. Há pessoas que ficam caladas. Por quê? Porque há um bloqueio dentro dela. Elas ficam caladas porque há um bloqueio. Parece que estão paralisados no momento de se abrir, porque o diabo as oprime pelo medo de se abrir. Mas isso tem que ser vencido, meus amados. Porque Deus instituiu Jonatas com um propósito de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Pois para essas pessoas, meus amados, eu lhes dou um conselho. Saia de Ramá, como Davi inclusive fez. E antes que a morte o alcance, antes que Satanás concretize o que deseja fazer na sua vida, corre encontrar Jonatas e fale o que deves falar. Confesse o que deves confessar e ouça aquilo que Jonatas tem para lhe dizer. Se Davi não fala para Jonatas o que acontecia de fato, com quais meios Jonatas ajudaria Davi? Jonatas não teria condição nenhuma de poder ajudar Davi se Davi não se abrisse com Jonatas. E há pessoas ainda que estão estagnadas, inclusive no ministério da OSCE, com seus vinhateiros, porque não falem. Porque ainda tem um bloqueio, porque ainda tem segredos, mas há segredos que corroem se não foram jogados para fora. Então, aprende com essa lição em nome de Jesus. Porque há discipulados que não avançam mais, há discipulados que não fluem mais, porque alguns esperam que Jonatas saibam por si mesmo. Sendo que é você que deve falar, Davi. Davi se abriu a Jonatas. Jonatas, ele estava convencido que seu pai Saul não queria mais perseguir Davi. Sabia disso? Ele disse para Davi, Davi, não, meu pai não quer mais matar você. Mas como Saul sabia que havia uma amizade entre Davi e Jonatas, então, obviamente, Saul estava escondendo o seu plano de matar Davi. Consegue entender? Agora, o que nós aprendemos com isso? Pois não espera que Jonatas saiba de tudo. Não esperas tu que Jonatas saiba de tudo, pois para muitos a sua libertação dependerá do quanto estás disposto a se abrir com aqueles que terão a capacidade divina para te auxiliar. Por que se abrir com alguém, meus amados? Por que se abrir com alguém? Ali está a resposta na Bíblia. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Presta atenção o que diz. Um homem sozinho pode ser vencido. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se.
Que tremendo! Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, você sozinho é vítima. Mas quando tu encontra um Jonatas, certamente, a Bíblia diz, 2 conseguem defender-se. Aleluia! Vamos continuar no versículo 5. Então disse Davi para Jonatas, amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois da manhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe. Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele dizer, está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Mas seja leal ao seu servo, disse Davi a Jonatas. Seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me ao seu pai? Disse Jonatas, nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou, quem irá contar-me? Se seu pai lhe responder asperadamente. Jonatas disse, venha, vamos ao campo. Eles foram e Jonatas disse a Davi, pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazê-lo mal, que o Senhor me castiga com todo rigor. Se eu não lhe informar disso, e não deixá-lo ir em segurança, o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Olha o que fala no versículo 14. Continua dizendo, se eu continuar vivo, isso é Jonatas que fala para seu amigo Davi. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Que palavras de Jonatas, meus amados. Eu fiquei maravilhado, eu fiquei admirado pelas palavras desse Jonatas. Realmente, um homem digno de ser amigo. Digno de ser amigo. Eu não sei se você consegue enxergar o tamanho de fé que se encontra nas palavras de Jonatas. Eu estou falando de fé. Por quê? Porque Jonatas, ele está decidido a proteger seu amigo Davi da perseguição do seu próprio pai. Até aqui tudo bem, né? E mesmo que Davi esteja em posição de total desvantagem, Davi estava em total desvantagem, relacionando a Saul. Como já lhe disse, Davi estava sozinho. E o único que ele tinha para recorrer era o filho de Jonatas, mas ele estava sozinho contra um exército inteiro. Se isso não é desvantagem, meus amados. Então, mesmo que Davi esteja em posição de total desvantagem, meus queridos, ou seja, Davi contra todo o exército de Israel, pois Jonatas, ele sabia que Davi iria vencer e ser rei.
Jonatas estava convicto de que Davi seria rei sobre Israel. Olha isso. Mesmo na situação de desvantagem do próprio Davi. Olha aí. Jonas diz assim: jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Que tremendo. É seu amigo. A amizade, meus amados, a amizade. Eu cheguei inclusive a falar isso nos estudos passados sobre a aliança entre Davi e Jonatas, pois a amizade verdadeira, ela inclui o propósito divino. Jonatas, ele acreditou nas promessas de Davi. Ele acreditou nas promessas de Davi. Jonatas sabia que Davi era rei e iria ser rei. Jonatas, ele acreditava que poderia morrer, mas Davi não. E Jonatas foi claro com Davi: se eu morrer, cuide da minha família, porque eu sei que o Senhor cuidará de defender de todos os inimigos que se levantarem contra Davi. Isso é fé. Porque Davi, ele foi programado por Deus para ser rei. E Jonatas acreditou nisso. Um Jonatas que é Jonatas, pois certamente lhe ajudará a cumprir o seu propósito. Ele também, meus queridos, ele acreditará e conhecerá seu propósito em Deus. Sabes por quê? Porque Jonatas, ele dá crédito a Samuel. Jonatas, ele deu crédito a Samuel. Samuel foi o profeta que ungiu Davi. E como Jonatas sabia que Samuel não era um falso profeta, mas um profeta e homem de Deus, pois quando soube que aconteceu isso, pois certamente sabia perfeitamente que aquilo que Deus decretar acontecerá. E sabia também que por parte de Davi, Davi estava fazendo todas as coisas certas. Davi era justo aos olhos de Deus. Pois quando um vinhateiro, os que são do ministério da USP, quando um vinhateiro reconhece a unção profética sobre aquele que o lidera, e se Davi apareceu no ministério e for ungido pela sua liderança, então não caberá dúvidas de que o vinhateiro reconhecerá a direção do seu superior em ungir Davi. Preste muita atenção ao que eu vou falar aqui. Se em vez de lhe guardar ou de lhe proteger, aquele que pensava ser seu amigo, seu protetor espiritual, lhe entrega a Saul, pois eu vos digo, então esse amigo não é verdadeiro. Porque Jonatas, ele não entregou Davi a Saul. Mas há muitas pessoas que se dizem amigos que lhe entregam a Saul. Sabes quando? Quando está em posição de desvantagem. Um amigo verdadeiro defenderá, ele sempre defenderá a causa do reino de Deus, porque a amizade verdadeira apoia os princípios da palavra de Deus. Quem é um amigo que você deve escolher? Quem deve ser seu amigo verdadeiro? Aquele cujo o centro do seu relacionamento
é baseado sobre os princípios da palavra de Deus. Quem são os meus amigos? Amigo, eu tenho o pastor Lucas, que está me vendo agora. Ele deve se sentir assim, feliz agora, tenho convicção disso. Mas ele é meu Jonatas. Porque, gente, Deus sabe o quanto nos andamos por todo lado junto, saímos, guerreamos, ministramos em lugares, batalhamos juntos. Pessoal, Cristo o tempo inteiro está no centro dessa amizade. Nossas conversas são as experiências com Deus. Nossas conversas é aquilo que, por exemplo, Deus falou comigo através da palavra, eu compartilho com ele. Gente, tudo em Jesus. Tudo retrata o propósito pelo qual Deus nos uniu para o cumprimento de um planejamento e do propósito de Deus nesse relacionamento de amizade. Isso deve ser uma amizade verdadeira. O amigo verdadeiro, ele dá sua vida para o outro. Ele se arrisca, inclusive como Jonatas, para ser o amigo. O amigo que é amigo, ele não é oportunista. Você sabe o que significa oportunista? Você sabe o que é quando uma pessoa é oportunista? Oportunista é aquele que se aproveita de oportunidades. Deus sabe como no passado eu fui lesado inúmeras vezes por amigos cujos se aproveitaram de muitas oportunidades para tirar proveito de mim. Um oportunista é alguém que se aproveita dos outros ou que tira sempre que possível vantagens pessoais de situações. Ou seja, se Jonatas fosse oportunista, ele estaria do lado do mais forte. Quem? Ele estaria do lado de Saul, do seu próprio pai. Independente da justiça. Porque Davi, ele estava sendo perseguido pelo pai de Jonatas, injustamente. Mas se Jonatas fosse oportunista, ele estaria com quem? Com o mais forte, com o próprio pai. Mas não. Um amigo que é amigo, ele não favorece, ele não favorecerá a outra pessoa. Se você está certo, ele não favorecerá a oposição. Mesmo que isso possa lhe trazer perseguição. Mesmo que isso possa lhe trazer prejuízo. Ele sempre defenderá aquele cujo obedece e se esforça a agradar o Senhor. Jonatas, ele quis estar no lado do mais fraco. Que lindo! Pois há muitas pessoas desleais, meus amados, que são amigos quando conseguem vantagem sobre a pessoa. Mas quando Davi é perseguido por Saul, então muitos que se diziam amigos de Davi, de repente, se afastam dele porque não tem peito para se posicionar contra Saul. Porque aparentemente, naquele momento, Saul parece mais forte do que Davi. E ali, para se defender, para defender a sua própria pele, Jonatas toma partido da injustiça de Saul.
Isso se chama oportunismo. Há pessoas que estão me vendo nessa noite. Eu sei, em nome de Jesus Cristo, que fugiram do sistema de Saul, do sistema religioso, cujo não agrada a Deus. E não são bem-vindos na mesa de Saul. Não são bem-vindos para se assentar na mesa onde Saul está. Porque são ameaças para ele. E quando quiseram pedir ajuda, e essas pessoas, infelizmente, não acharam Jonatas. Sabes por quê? Porque nem sempre Jonatas, que entende as coisas de Deus, estará aonde você imagina. Há pessoas que aguardam Jonatas no lugar errado. Há pessoas que fazem questão de permanecer aonde não adianta mais estar. Pois anota isso. Se sua fuga é justa, meu querido Davi, se ela é justa, então o próprio Espírito Santo te conduzirá a Jonatas. Se sua fuga é justa, mas se sua fuga é por causa da injustiça, porque houve rebelião, porque houve adultério, porque houve mentiras, contenda, e mesmo assim procura defender-se, procura justificar-se, pois eu lhes digo para esses, serás induzido a erro, e seus encontros serão aqueles que merecerás encontrar. Não encontrarás Jonatas. Para cada Davi há um Jonatas separado por Deus. Aleluia! Mas para cada orgulhoso e arrogante, há um outro arrogante e orgulhoso para alimentá-lo e, inclusive, incentivá-lo a permanecer no erro. Vamos continuar. No versículo 18, diz assim: Então Jonatas disse a Davi: Amanhã é a festa da lua nova. Vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vai ao lugar onde você se escondeu quando tudo isto começou. E espero junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando num alvo, e mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele, as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro. Não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para o menino, olhe, as flechas estão mais para lá, vai embora, pois o Senhor o manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ocupou o lugar de costume, junto à parede em frente de Jonatas, e Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou, algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza, ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição? Nem ontem e nem hoje.
Jonatas respondeu: Davi me pediu, com insistência, permissão para ir a Belém. Lembra que eles tinham combinado isso, né? Me pediu permissão para ir a Belém, dizendo: deixa-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso é que ele não veio à mesa do rei. Versículo 30. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas. É isso que eles tinham combinado entre Davi e Jonatas. Se conforme aquilo que Jonatas falasse para Saul, se Saul se irasse, isso quer dizer que Saul quer realmente e oficialmente matar Davi. É isso que aconteceu, meus amados. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele lhe diz: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquele que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Agora, manda chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Versículo 32. Jonatas perguntou a seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Bom, Jonatas, que está me vendo aqui, você está disposto a enfrentar a lança de Saul e se desviar dela para salvar aquele cujo tem uma aliança com você? Você está disposto a enfrentar a lança de Saul para defender as suas alianças? Para muitos, quando Saul mostra sua lança, esses desistem de lutar pela justiça. Porque Jonatas, ele estava defendendo aquilo que era justo. E estava defendendo o propósito de Deus. Pois, amados, posicionar-se no mundo espiritual, posicionar-se contra Saul, vai fazer com que Saul se levanta contra você. Se você decide defender a verdade, se você decide defender a justiça, eu lhe garanto que Saul apontará a sua lança contra você. E mais cedo ou mais tarde, você deverá se desviar da lança de Saul. Quantas lanças, muitos nessa noite, na sua própria casa, no caso de Jonatas, era seu próprio pai. Quantas vezes eu enfrentei a lança do meu próprio pai terrestre, na França, que tentou me acertar. Mas como eu tenho a palavra de Deus e como o Espírito Santo está sobre a minha vida, sempre consegui me esquivar dela. Quantas vezes a minha própria mãe, o meu próprio irmão, lá na França, foram usados para que esses pegassem a sua lança para matar-me. Posicionar-se no mundo espiritual, posicionar-se contra Saul, vai fazer com que Saul se levante contra você. Defender a causa do reino, defender seu irmão em Cristo, irá certamente despertar a ira de Saul. E aí, meus amados, a pergunta que eu lhes faço:
continuarás tu a defender o filho de Jessé? Ou entregarás nas mãos de Satanás? Continuamos e eu termino. Jonatas levantou-se na mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. Levava consigo um menino. Ele disse: vai correndo buscar as flechas para eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare! O menino apanhou a flecha e voltou sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinha combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: vai, leva-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, de rosto em terra. Então despediram-se, beijando-se um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: vai em paz, pois temos jurados um ao outro em nome do Senhor, quando dizéssemos: o Senhor para sempre é testemunho entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Que história complicada, mas também que amizade é essa? Pois nessa noite, eu creio que muitos se viram como Davi e entenderam que é necessário que Davi corre para os braços de um amigo, porque sozinho muitos não irão vencer. Muitos não irão vencer. E é necessário que vocês entendam o propósito pelo qual essa palavra veio até vocês. Jonatas tem um propósito para a vida de Davi. Será que vocês estão atentos ou não querem ver aquilo que Deus está lhe mostrando? Vamos orar. Querido Pai Celeste, como não ver e como não entender quando o Senhor usa a sua palavra para que descobramos aquilo que precisamos fazer. Porque certamente, Senhor, alguns que estão nos vendo estão a um passo da morte. Mas antes que a morte o alcance, Jonatas veio até Davi. E certamente Jonatas tem as soluções para proteger e salvar Davi. Será, meu Senhor, que Davi, que quer ser Davi, terá coragem de se abrir para Jonatas? Ou Davi não falará aquilo que Jonatas precisa saber para poder ajudar Davi? Pois, meu Senhor, o Senhor sabe que esse ministério oferece discipulados
cujo o propósito é justamente salvar aqueles que procuram fugir das garras de Satanás por causa da justiça. Se vocês procuram a justiça e são realmente perseguidos por causa de você querer a justiça, como assim David fez, pois certamente vocês estão no lugar certo. E eu lhe agradeço, Espírito Santo, por atrair essa pessoa até Jonatas. Pois certamente me coloco nessa noite na posição de ser Jonatas, a poder auxiliar essa vida que nessa noite está me vendo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.